Eu estava dando uma aula sobre como analisar os perigos do processo produtivo em um estudo da PPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. E eu usei como exemplo de medidas de controle nessa etapa de pesagem, obedecer à adição, a ordem de adição dos ingredientes e treinar os operadores. E um aluno perguntou por que perigo incitaria isso, ele não conseguia ver como obedecer a ordem de adição de ingredientes pudesse ser uma medida de controle e tampouco o treinamento, já que as normas de segurança de alimentos mandam que as pessoas sejam treinadas. Bom, muito bem. O que é uma medida de controle? É toda ou qualquer ação ou atividade que é essencial para controlar um determinado perigo. Então, quando a gente está analisando perigos de produção, a gente vai o quê? Vai listar aquilo que é plausível, aquilo que é factível de ocorrer no meu processo. Então, aqui, numa etapa de pesagem, obedecer à ordem de adição de ingredientes, aqui nesse exemplo que eu dei, é em relação aos perigos dos alergênicos, que são perigos químicos. Então, é preferível pesar todos os ingredientes que não têm alergênicos antes e deixar para o fim aqueles que têm. Por quê? Porque os utensílios vão ser contaminados. As pás, os medidores, balde, saco. Eventualmente, esses utensílios vão ser reutilizados. Uma pá, por exemplo, uma canequinha. Então, melhor pesar primeiro todos aqueles que não têm alergênicos para não gerar uma contaminação cruzada e deixar os alergênicos para o fim. Então, o perigo químico aqui é alergênico. E quanto ao treinamento, usar um treinamento de operadores como medida de controle, é preciso pensar o treinamento amplo. Sim, as normas pedem que as pessoas sejam o quê? Competentes. E uma das coisas que faz essa competência ser criada é ter determinados treinamentos. E às vezes, em uma análise de perigo, surgem situações em que a gente precisa de treinamentos específicos, como aqui. No caso, o perigo aqui é fragmento de embalagem, porque às vezes, se não tiver um determinado cuidado, e pode ser que cada operador abra de um jeito diferente as embalagens. Pode ser que uma certa maneira de abrir gere fragmento de embalagem, gere pedaço de fio de costura. E, inclusive, pode ser que se abra embalagens que estão com poeira. Então, isso tudo requer treinamento. É um treinamento bastante específico para essa etapa. E aqui se configura uma medida de controle. Então, a ISO 22000, mesmo o Codex Alimentários, o APPC Codex dos primórdios, a ISO 22000, nova versão, pede que, né, se existe um perigo, vai existir uma medida de controle. Se existe algo que merece ser controlado, vai existir uma determinada medida de controle para ele. E você também tinha essa dúvida quando você faz análise de perigos da produção? Deixa aqui nos comentários para mim. Eu sou a Silvia Berenguer e até o próximo vídeo.